Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no Dia Mundial do Livro. Mas já adianto, tem muito mais coisa por trás dessa data do que a gente imagina. Não é só sobre celebrar a leitura, não. E para começar a esquentar as coisas, que tá um pequeno enigma. Pensa comigo, o que Shakespeare, um psiquiatra que sobreviveu ao inferno do Holocausto, e a nossa busca mais profunda por um sentido na vida tem em comum? Parece uma mistura meio maluca, eu sei, mas eu prometo que até o final todas essas peças vão se encaixar perfeitamente. Bom, para a gente desvendar essa conexão toda, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender a celebração em si. Vamos dar uma olhada no que é o Dia Mundial do Livro. Então vamos lá. A data, 23 de abril, não foi escolhida por acaso, viu? Ela é, na verdade, uma homenagem super simbólica a três gigantes da literatura mundial. A gente está falando de Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. Incrivelmente, todos eles faleceram nessa mesma data, lá em 1616. Mas a celebração como a gente conhece hoje só foi oficializada bem depois, em 1995, pela Unesco. E os objetivos dessa data vão muito além de só falar leia mais livros. A ideia é celebrar o livro como uma ferramenta poderosa para espalhar conhecimento, sabe? É também para homenagear todo mundo que faz o livro acontecer, autores, tradutores, editores. E olha que importante, é um dia para a gente refletir sobre direitos autorais e promover liberdades que são essenciais, como a de expressão. Agora a coisa começa a ficar interessante de verdade. A gente vai construir uma ponte entre essa celebração mundial e uma ideia, olha, muito, mas muito antiga. A de que os livros podem funcionar como uma espécie de medicina para a alma. E quando eu digo antiga, é antiga mesmo. Lá no Egito Antigo, o faraó Ramsés II mandou gravar na entrada da biblioteca dele a frase remédios para a alma. Os gregos também tinham essa visão de que as bibliotecas eram lugares de cura para o espírito. Então, essa ideia de que as palavras podem curar, nossa, não é nada nova. E esse conceito ancestral evoluiu, se formalizou e hoje tem até nome, biblioterapia. O nome já entrega tudo, né? Vem do grego biblio, que é livro, e terapeia, que é cura ou tratamento. Na essência, é exatamente isso, o uso direcionado de textos como uma ferramenta de apoio no campo da saúde mental. Ok, mas como é que isso deixa de ser só uma ideia bonita e vira uma técnica de psicoterapia com base científica? É aqui que a nossa história se cruza com uma escola de psicoterapia bem específica, a logoterapia. E para falar de logoterapia, a gente precisa falar de Viktor Frankl, um psiquiatra e neurologista austríaco cuja vida foi marcada por uma das experiências mais extremas que um ser humano pode enfrentar. Ele sobreviveu aos campos de concentração de Auschwitz e Dachau. E foi dessa escuridão toda que nasceu uma das teorias mais luminosas sobre a nossa existência. Frankl é o fundador da logoterapia, que é conhecida como a terceira escola vienense de psicoterapia. A palavra vem de logos, que em grego não é só lógica, é também sentido, significado, e a ideia central é essa. A principal força que move cada um de nós é a nossa vontade de sentido. É aquele desejo profundo de encontrar um propósito para a vida. E essa citação do Frankl numa feira do livro em 1977 é simplesmente brilhante, porque ela amarra tudo. Ele diz que os escritores que passaram por um sofrimento profundo, eles podem transformar essa dor em palavras. E fazendo isso, eles criam uma ponte que pode ajudar um leitor, que talvez esteja passando por algo parecido, a superar aquilo. É a cura através de um sentido que é compartilhado. É muito poderoso. Agora, um ponto super importante. Como é que os livros são usados na prática como ferramenta terapêutica? É fundamental a gente entender que isso é muito, mas muito diferente de simplesmente pegar um livro de autoajuda na prateleira. Então, qual é a grande diferença? Pensa assim, um livro de autoajuda comum, geralmente, é uma leitura solitária. A gente busca ali umas respostas fáceis, umas dicas rápidas, e, às vezes, isso pode até virar uma fuga dos problemas reais. Já a biblioterapia dentro da logoterapia, aí a história é outra. É uma ferramenta profissional. A leitura é escolhida e dirigida por um terapeuta, depois tem uma conversa, um diálogo, e o objetivo não é que o livro dê respostas prontas, mas sim que ele ajude a pessoa a encontrar o seu próprio sentido. E não é algo feito de qualquer jeito, não. É um método bem estruturado. Uma sessão típica de biblioterapia tem fases claras. Tudo começa com a seleção cuidadosa do texto pelo profissional. Depois, se cria um ambiente seguro para a leitura. Aí vem a leitura em si, seguida de um diálogo profundo sobre o que foi lido.
E, por fim, a conclusão, que é onde se organizam as ideias, os valores e as mensagens que foram descobertas ali. E para que tipo de sofrimento esse método é indicado? A logoterapia se concentra no que o Frankl chamou de neurose noogênica. Isso não é um transtorno psicológico comum. É um sofrimento que vem da nossa dimensão mais espiritual, da nossa necessidade de propósito. É aquele conflito existencial, sabe? Aquela frustração que nasce da sensação de vazio, daquela aparente falta de sentido na vida. Certo. Agora vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. A gente começou com uma celebração global dos livros. E olha só onde a gente chegou. Num entendimento muito mais profundo do livro como um lugar de encontro. Um encontro com o sentido. Então, se tem uma coisa para a gente guardar dessa nossa conversa, é isto aqui. A grande mágica da biblioterapia não é o livro dar um manual de instruções para a vida com todas as respostas prontas. Nada disso. O livro, na verdade, funciona como um catalisador. Um espelho que ajuda quem está lendo a encontrar e a formular as suas próprias respostas. E isso tudo nos leva a uma reflexão final que é também um convite. Em uma época em que celebramos tantos livros, talvez valha a pena pensar neles não só como entretenimento ou fonte de conhecimento, mas como possíveis chaves. E se o sentido que alguém tanto procura estiver ali, esperando, na página certa? Muito obrigado por acompanharem esta nossa análise até aqui. E se essa nossa conversa fez sentido, fica aqui o convite, compartilhe com aquela pessoa que adora ler. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, a gente adora essa troca. E claro, siga o nosso canal para continuar recebendo mais análises aprofundadas como esta. Até a próxima!